Você abandonou tudo, deixou a sua família, deixou seus amigos, por causa de um ideal, de algo que você acredita, por causa do evangelho. Como que foi isso? Como que isso começou dentro de você? Como que isso foi gerado? As coisas foram acontecendo muito naturalmente. Me converti e aí eu pensei que eu me converti nesse tempo, mas depois fazendo uma análise da minha vida eu vi que a coisa foi muito mais para trás do que naquele tempo que eu pensava que tinha convertido. Eu era criança e minha mãe tinha uma amiga que era da Igreja Batista de Quitaúna e ela ia lá em casa e pegava a gente e levava todos os fins de semana para a igreja. E toda a minha infância, eu não lembro de final de semana assim que a gente não tinha ido para a igreja. Todos os fins de semana ela ia, buscava a gente e levava a gente para a igreja, na Igreja Batista. Então a gente participou de escola dominical, participava de escola bíblica de férias, isso até mais ou menos uns 11 anos. Aí a gente foi crescendo e foi perdendo o interesse de ir, e aí não fomos mais. Mas interessante, quando a gente era criança, a gente brincava de culto. É mesmo? E eu tinha uma Bíblia e minha irmã, a gente tinha um inário e uma Bíblia. E nessa brincadeira do culto eu pregava e a minha irmã fazia o louvor. A gente pegava a enceradeira, colocava assim, né, que era o microfone. Aí minha irmã fazia o louvor e eu pregava. Então eu sempre gostei de falar. E aí isso foi acontecendo, foi passando o tempo, eu deixei de ir na igreja, muitas coisas aconteceram na minha vida, assim, a minha adolescência, a minha infância, a minha adolescência toda, a juventude. E aí em 99, quando tinha acho que 21 anos mais ou menos, eu me converti outra vez. E eu sempre, como você me perguntou, da parte de missões, de deixar tudo, eu sempre fui muito para a liberdade. Em toda a minha vida eu sempre fui muito livre e sempre pensei muito em viajar, sempre pensei em coisas fora do Brasil. Mas a gente nunca leva para esse lado, né? E aí eu falo que eu acho que eu nasci missionária, porque eu sou meio camaleão, então eu me adapto bem às coisas. E um país que eu sempre gostei muito foi a Índia. E pensava que se um dia fosse missionária, eu talvez fosse para a Índia. E aí as coisas foram afunilando e foram me levando para ir. E aí naquele tempo mesmo a gente começou a fazer um trabalho no seminário, que a gente fez foi aniversário do seminário. E aí a gente fez uma obra de teatro que se dá em Cuba, que chama A Igreja Perseguida, é uma obra bem antiga. E na obra de teatro eu fazia a cubana que recebia os missionários em casa. E aí para fazer a cubana eu tive que entrar na internet, pesquisar sobre Cuba e tal, para fazer a obra. E aí fiz a obra, mas tudo bem, acabou a obra de teatro. Uma semana depois, eu estava me recuperando da cirurgia que eu fiz de redução do estômago e tal, e o pastor Altair foi me buscar no seminário, e a gente foi em 2008. E a gente estava conversando e ele fez a pergunta: o que você vai fazer quando você terminar o seminário? E eu falei para ele que eu não sabia o que ia fazer, que eu estava orando. E aí ele sugeriu, ele falou: o que você pensa sobre Cuba? Você nem tinha falado nada pra ele? Não tinha falado nada para ele. Aí eu comecei a lembrar de tudo que eu tinha visto e pesquisado sobre Cuba e tal. Eu falei, é um país legal e tal. E começamos a orar, levamos a proposta para a igreja, depois eu levei para a missão, né, que é a missão do seminário, e todo mundo apoiou. E aí eu pensava que eu ia já para Cuba, já no próximo passo. Terminando o seminário, eu já ia para Cuba, mas eu fiquei ainda... terminei o seminário em 2008, fiquei em 2009... e fui para Cuba em dezembro de 2010. Fiquei quase 2 anos ainda aqui. E você foi para lá sabendo, teoricamente, sabendo bastante sobre Cuba. E você chegou lá, mesmo tendo passado um mês. Qual que foi o impacto de chegar em Cuba? Desde a viagem. Cuba imagina que da viagem já foi... Foi. Desde da primeira viagem? Não, na viagem no avião. Nessa, quando você foi para ficar. Você foi na viagem um mês, beleza. Você foi, ficou um mês, voltou. Não, minha viagem quando eu fui para ficar foi uma catástrofe. Eu levei 2 dias para chegar em Cuba. Nossa. Porque deu um monte de problema, o avião atrasou, aí eu tive que ficar em Venezuela e passar um dia todo em Venezuela. Aliás, uma noite toda e um dia todo em Venezuela. Noite, né? Eu estava cheia de bagagem, cheia de mala, porque eu estava levando todas as minhas coisas, aí eu tive que fazer check-out na Venezuela, né? O pessoal da companhia levou a gente para o hotel, mas a gente chegou 2 horas da tarde, eu fui sair do hotel, do aeroporto 8 horas da noite, aí passamos a noite, o dia inteiro, e saímos para Cuba na meia-noite da outra noite, e o avião era um avião pequenininho, estava cheio de gente, foi na final de ano, todos os médicos cubanos que fazem missão na Venezuela estavam voltando para Cuba, foi uma confusão. Eu era para chegar em Cuba às 2 horas da manhã, e eu cheguei em Cuba às 11 horas da manhã. Aí você desembarcou em Cuba, foi para casa de alguém? Então, eu desembarquei. Quando eu fui na primeira vez, eu já fiz muitas amizades. Fiz amizade com a Cíntia, com a família da Cíntia. Então, tudo isso já foi... quando eu saí de Cuba, a gente já deixou um monte de coisa mais ou menos amarrada. E aí,
Eu cheguei, eu não conhecia ninguém nessa época, eu já estava conhecendo ela. O pai dela tinha uma casa, e nesse ano que eu cheguei, Deus tinha falado para mim que quando eu chegasse em Cuba, muita coisa ia mudar. Cuba era muito mais estrita do que é hoje. Que até esse ano, até 2011, eu cheguei lá em dezembro. Em janeiro de 2011, os cubanos não podiam alugar suas casas. E aí, em janeiro de 2011, os cubanos podiam alugar a casa. O pai da Cíntia tinha uma casa vazia. E ele foi e alugou a casa, ele foi e fez os papéis todos para alugar a casa para mim. Missionário fica muito sozinho, né? Então eu imagino você na viagem já pensando, a saudade já começou a bater a partir do momento que você despediu da sua mãe no aeroporto, dos seus amigos. Ai, nem me fala. E você pegou o avião pensando em tudo isso, pensando como seria, e você chegou, desembarcou, tudo bem, tinha toda essa questão. Mas e dentro de você? O que pensava? Vontade de desistir? O que eu estou fazendo aqui? Como que é? Então, quando eu cheguei, o missionário tem um processo. Até ele chegar nesse ponto, tem um outro processo que ele vive antes, que é o processo do cheguei, é tudo novo, que legal, né? Tá todo mundo aqui, né? E tinha tudo para mim era muito novo, eu queria conhecer tudo, tirar foto de tudo, era aquela alegria. E eu tinha assim essa saudade já, né, principalmente da minha mãe e tudo, esse sentimento de insegurança. Porque deixar o seu país, deixar a rua onde você pisa, deixar a sua língua que você fala, e você entra e sai do ônibus, e você entra nessa rua, você sabe que vai sair ali na outra, você tem tudo isso amarrado nas suas mãos. Deixar tudo isso para ir para um lugar novo é uma situação muito diferente. Mas eu sou muito otimista, eu sou muito festa. E aí tem uma hora que isso cai. Mas na hora que eu cheguei, eu ainda estava com festa. Então, novo, ai, que legal, né? Então, ai, é tudo novo, nova casa, e andando e tal. Mas esse processo durou mais ou menos 6 meses. Aí veio o processo de, cadê meus amigos? A primeira coisa. E um sentimento muito difícil, mas esse sentimento eu já senti quando eu fui para Atibaia, é assim, você é muito lembrada quando você está na frente das pessoas. Você saiu da frente das pessoas, isso é normal, né? Não é nem maldade das pessoas, mas quando você saiu da frente das pessoas, as pessoas têm a vida que vai seguindo. Então, às vezes, eu sinto muita falta de alguém que me ligue, muita falta de escutar a voz de alguém. Lá em Cuba é muito ruim de internet, e eu sinto muito essas faltas, assim, sabe? Então, eu tenho que trabalhar muito isso em mim, de me sentir sozinha, e muitas vezes eu me sinto sozinha, muitas vezes. Fala um pouco pra gente, então, como que tá o desenvolvimento no trabalho em Cuba? O que você já conquistou, o que ainda pretende conquistar, enfim. A gente já está com um trabalho bem organizado em Santiago de Cuba. Lá a gente tem 32 pessoas. Foi o primeiro trabalho que a gente começou em Santiago de Cuba. Eu moro em Havana e comecei o trabalho 15 horas de viagem da minha cidade. Muito longe. Muito longe. A igreja já está bem desenvolvida, já está levando... Tem um salão, alguma coisa assim? É uma casa. Lá em Cuba é difícil o salão. É uma casa que foi emprestada para a gente, a igreja dentro dessa casa. Mas a igreja, então, esse trabalho da igreja em Santiago de Cuba já está desenvolvendo. E depois de um ano que a gente começou o trabalho em Santiago de Cuba, que eu deixei, né, na mão dos missionários, aí eu fui desenvolver o trabalho em Havana, aonde eu moro. E atualmente a gente está com 3 células em Havana. A gente está com umas 26 pessoas, mais ou menos. O trabalho que você plantou. O trabalho das células lá, né? O trabalho está bem legal, né? A última célula que a gente abriu, que é um lugar que chama Lalissa, o missionário agora, essa semana, me mandou um e-mail, eles estão super empolgados, né? Trabalhando com criança, trabalhando com artesanato, estão super empolgados quando eu voltar, E você está fazendo lá em Cuba o QSI, né? O Quem Se Importa você faz... Uma vez por semana você começou a fazer lá? Uma vez por semana. A gente estava sentado numa mesa, eu, Cíntia e um casal de amigos nossos, né, que é o líder de uma das células, e a gente queria fazer alguma coisa social. E a gente vamos fazer comida para entregar na rua e tal. Eu falei, na nossa igreja a gente fazia o QSI e tal. E aí começamos a fazer. As primeiras reuniões, um montão de gente, né, um montão de gente e tal. E as últimas vezes a gente estava fazendo... Nós duas, né? Eu fazia a comida e a Cíntia colocava na caixinha e depois a gente saía para entregar. É algo que em Cuba é muito complicado, porque Cuba é muito de propaganda. E em Cuba a propaganda demonstra que não tem pessoas na rua. Mas sim, existe pessoas na rua. A gente começou com 30 marmitex, 30 caixinhas, e agora a gente aumentou para 40. Se dão uma oportunidade da gente pregar, a gente prega. Se dão uma oportunidade da gente abraçar, a gente abraça. Se a gente pode conversar, a gente conversa. E se não dá a oportunidade, a gente dá a comida e a gente vai embora. Porque às vezes mais do que um alimento, né?
é a companhia, né? Que você falou, se ele dá a oportunidade, é o que a gente faz aqui, né? Com muitos deles, a gente gosta de sentar do lado e conversar, porque ele vai falar assim, hoje eu tive mais do que um prato de comida. Eles me falaram mais do que Jesus, eles me mostraram quem é Jesus, né? Agora falando do lado mais cômico, qual foi a coisa mais engraçada, mais diferente que você passou em Cuba até hoje? Você está 2 anos e meio lá. No primeiro mês, quando eu cheguei em Cuba, fui conhecer a cidade, né, Havana, tudo, Capitólio, e eu tô descendo uma rua que chama Obispo, que é como se fosse a 25 de março aqui do Brasil. E o primeiro prédio que tem na frente é um bar, que é o Clube do Ron. Clube do Ron. Ron é a bebida de Cuba, né? Ah, sim. É a bebida típica de Cuba. Bebida dos piratas. É a bebida dos piratas. E aí tava um montão de gente, tinha um montão de gente da própria Jocum e tinha um monte de gente junto, perto, porque é um lugar muito cheio. E eu falei alto assim, né? Falei, a bebida, eu não falo nada baixinho, né? Falo alto. Parece que tem embaixo da cachoeira. É. A bebida de vocês é o ron. Lá no Brasil a bebida da gente é pinga. E aí na hora que eu falei pinga, todo mundo me olhou, né? A Cíntia me olhou e falou, não fala essa palavra aqui, todo mundo vermelho. E eu falei, mas por quê, né? Por que não pode falar essa palavra? Ela falou, não, porque essa palavra é o órgão sexual masculino da forma mais feia de se falar. Então quando a pessoa tá brava, ela fala essa pinga, né? Fala feio. Eu até tenho vergonha. Aqui no Brasil eu tenho vergonha de falar a palavra pinga. E a gente usa muito. Eu falo meio portunhol, né? Então eu vou falar, não tem um pingo de paciência, né? Tá pingando. E a gente morou na casa da avó da Cíntia. E a casa dela, da avó, tem muita goteira. Quando chove, pinga por tudo que eu tenho. É pinga na casa inteira.